Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos aqui a uma questão do Enem, abordando mais uma vez o tema proporção, né, e razão. São conteúdos aí muito recorrentes nesta prova, então vale a pena a gente dar uma atenção especial, porque com certeza nós vamos ganhar muitas questões se nós dermos uma atenção aí a esse conteúdo. Bom, no caso desse exercício, agora de 2020-21, diz o seguinte: em um país, as infrações de trânsito são classificadas de acordo com sua gravidade. Infrações dos tipos leve e médias acrescentam, respectivamente, 3 e 4 pontos na carteira de habilitação do infrator, além de multas a serem pagas. Um motorista cometeu 5 infrações de trânsito. Em consequência, teve 17 pontos acrescentados em sua carteira de habilitação. Aí o examinador pergunta para a gente qual a razão entre o número de infrações do tipo leve. Então, a gente tem que calcular aqui o número de infrações que ele cometeu do tipo leve e o número de infrações do tipo média, e fazer a razão entre essas duas quantidades. Então, a razão, como a gente já sabe, né, sempre vai envolver uma espécie de divisão entre duas grandezas, né? É uma relação, razão é uma relação entre duas grandezas. Nesse caso, o examinador quer que a gente faça a razão entre a quantidade, né, ou o número de infrações leves, que eu estou representando aqui pela letra L, sobre, porque é esta quantidade leve sobre esta quantidade média. Então, estou fazendo essa representação como L sobre M. E o que nós precisamos fazer aqui, evidentemente, é calcular essas quantidades, ou seja, o número de infrações cometidas do tipo leve e o número de infrações cometidas do tipo médio. Se a gente fizer isso, nossa questão está resolvida. Tá? Pessoal, mas como é que vamos proceder? Bem, observem o seguinte, ó. O problema trouxe aqui para a gente duas informações. Quais são elas? A quantidade de infrações cometidas, ou seja, esse condutor cometeu infrações leves e médias. Quando somadas essas quantidades, o total de infrações foram iguais, né, a 5. O total foram 5. E a quantidade de pontos foi igual a 17, ou seja, se a gente associar a quantidade de infrações do tipo leve à quantidade de pontos que essa infração rende ao motorista e somar, né, a quantidade de infrações do tipo média multiplicada pela quantidade de pontos associada a esse tipo de infração, ou seja, a média, se nós fizermos essa soma, isso vai dar 17. Ou seja, o que nós temos aqui é um problema que cobra razão, mas antes nós temos que passar pelo sistema de equação. Como assim, professor? Veja, como ele me deu duas informações e quer saber aqui sobre duas incógnitas, leve e médias, nós vamos conseguir achar essas duas informações a partir das duas equações que a gente vai conseguir montar aqui pelo enunciado. Quais são essas duas equações? Vamos lá, devagar, tá? Primeiro, repara que ele falou para a gente que o infrator cometeu 5 infrações. Ora, como nós chamamos as infrações do tipo leve de L e as infrações do tipo, né, as infrações médias de M, se eu somar a quantidade de infrações leves com a quantidade de infrações médias, quanto que é esse total? 5 infrações. Tá? Então, aqui a gente tem a quantidade de infrações cometidas por ele. E a outra informação importante, da qual nós vamos retirar a segunda equação e montar, portanto, um sistema, é em relação à quantidade de pontos. Professor, como assim? Veja, esse somatório aqui, ó, 17, é o total de pontos que esse condutor cometeu, né, em razão dessas infrações que ele infringiu aqui a lei. Bom, como é que nós vamos calcular isso? Veja, a quantidade de infrações do tipo leve vezes a pontuação associada a ela, mais, como eu disse a vocês, né, mais a quantidade de infrações do tipo média vezes a quantidade de pontos associada a ela, teve como resultado essa quantidade de pontos que é 17. Ou seja, o que nós temos aqui é uma segunda equação que pode ser escrita, né, ou modelada da seguinte forma: 3 pontos vezes a quantidade de infrações leves, já que é realmente 3 pontos, mais 4 vezes a quantidade de infrações do tipo média. Quando a gente faz essa
esse cômputo de pontos aqui, o total é 17. E daí, como eu disse a vocês, nós temos um sisteminha de equações. Para resolver esse sistema, existem várias maneiras, tá? Uma delas, ou uma maneira mais conhecida, é fazer a substituição. Aqui eu até sugiro essa maneira porque repara que as incógnitas, no caso aqui L e M, aparecem unitariamente em uma das expressões. Então eu posso isolar uma delas, eu vou escolher aqui o L para isolar, e depois que eu fizer, né, o isolamento aqui da incógnita L, a partir dessa primeira equação, eu vou substituir o valor na segunda equação, e aí a gente vai conseguir achar o resultado de M, tá? Professor, entendi. Vamos lá então devagar. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu vou pegar a primeira equação e vou deixar o L isolado. Para isso, eu vou deslocar o M para ficar aqui no mesmo membro que o 5. Então, se eu faço isso, então nós temos 5 menos o M. Como a gente sabe, sempre que trocar de membro, esse sinal vai ser alterado, mais passou a menos. E aqui ó, a gente tem o valor de L, ou seja, eu estou dizendo para você que o L vale 5 menos M. Como o valor de L ficou definido em função do M, eu posso substituir esse valor na segunda expressão e vamos, a partir daí, conseguir achar o resultado de M. Por quê? Então, veja, se a gente fizer a substituição, conforme diz, nós vamos ter 3 vezes L. Mas quem que é L? L é 5 menos o M, mais 4M, que já está aqui na expressão, igual a 17. Fazendo as multiplicações aqui devidas, né? A gente tem aqui uma expressão, então eu tenho que fazer a distributiva, já que o 3 está multiplicando essa expressão, não posso esquecer disso, tá? 3 vezes 5, temos o 15. 3 vezes menos M, temos o menos 3M, mais 4M que já estava aqui, igual ao 17. Bom, aqui a gente já consegue, né, ajustar esses dois termos, menos 3M com mais 4M, sobra apenas 1M, que aqui está, e o 15, como a gente sabe, ele vai ser trocado de membro para se juntar ao valor numérico 17. Então, nós temos 17 menos 15, ajustando aí, portanto, o sinal. Conclusão, o M corresponde a 17 menos 15, 2. Ou seja, esse resultado que nós encontramos aqui corresponde à quantidade de multas do tipo média que esse condutor cometeu. Se eu já calculei o M, fica muito fácil de achar o L, já que o L, conforme a gente tinha dito lá pela primeira equação, é simplesmente quem? O L é 5 menos M, ou seja, o L corresponde a 3 multas, né? Porque 5 menos 2, 5 menos 2, que é o M, L igual a 3 multas leves. Bom, como o examinador quer da gente a relação entre número de multas leves por número de multas médias, nossa resposta está pronta, né? Basta a gente fazer a substituição dos valores que nós encontramos. Aqui está o 3, referente às multas leves. Aqui está o 2, referente às multas médias. Com isso, a gente tem como alternativa correta a letra B. Ok, pessoal? Portanto, tem um problema que envolveu um pouco mais da gente, né? Exige um pouco mais, em razão de cobrar aí o conceito de sistema de equação. Mas como eu mostrei a vocês, o sistema em si ele não oferece nenhuma dificuldade do ponto de vista operacional. Tudo bem? Então, é isso. Até a próxima questão.